Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua casa, seus filhos, seus projetos. Que a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida. Hoje, nesta manhã, Deus tem uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que você vai ficar maravilhado com esta palavra. Esta palavra ela vai de encontro com a nossa alma, vivificando, fortalecendo o nosso homem interior que se renova dia em dia. Hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo de número 21. Eu queria muito que você neste momento parasse tudo. Essa mensagem ela vai abençoar muito o seu dia. Então para um pouquinho neste momento, se desliga de tudo e preste atenção nessa palavra. Olha que maravilha, como que Deus é maravilhoso. Olha, Mateus 21, o versículo de número 18, vamos acompanhar a mensagem? Nós já vamos fazer uma oração, mas antes nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Diz assim, Mateus 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Gente, presta muita atenção aqui para a gente entendermos esta mensagem. Olha, a Bíblia diz que as figueiras, todos os pés de figueiras, quando chegava no seu tempo ali, que caía as suas folhas, né, um tempo que não era tempo de produzir frutos, então nenhuma delas tinha folha, todas caíram as suas folhas. Quando caía as suas folhas já aproximava que vinha o verão, né? O tempo que era mais seco, então não produzia os frutos. Só que a Bíblia diz, bem declaradamente no livro de Marcos, que não era o tempo de produzir figos. Não era tempo. Então, às vezes você se pergunta, mas espera aí, por que Jesus então foi buscar fruto nessa figueira se não era tempo de figo? E eu mesmo já me indaguei muito lendo essa palavra quando eu não tinha conhecimento. E às vezes eu pensei, meu Deus, mas por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Já que não era tempo de figos, por que ele amaldiçoou ela então? Mas aí está agora o significado dessa mensagem. Veja, Jesus teve fome. Aí o versículo 19 fala bem assim, ó. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas. Veja só, presta muita atenção. Não havia somente aquele pé de figueira, havia outros também. Porém, o único que chamou a atenção de Jesus foi aquela que tinha muitas folhas. Muitas folhas. E geralmente era assim. Quando os pés de figueiras tinham folha, é porque elas tinham frutos. No tempo que elas não tinham fruto, ela caía todas as folhas, não ficava folhas. Então, como Jesus ia passando e viu aquela figueira toda cheia de folhas, então ele disse assim, então, já que eu estou com fome, com certeza deve ter figos ali, porque ela está cheia de folhas. E ele se encaminhou em direção à mesma. Porém, quando ele chega, ele revirou o pé inteiro e não achou nenhum fruto. Então o que acontece? Presta atenção. Por que aquela figueira levantou a ira de Jesus? Ao ponto de Jesus falar bem assim, olha, nunca mais você vai produzir frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira. Agora vamos traduzir para o nosso senso comum, para o nosso regionalismo. Presta muita atenção. O que nós entendemos? Jesus não quer olhar para mim e ver apenas uma aparência de crente.
Deus não quer olhar para nós e vermos uma aparência. Só porque eu carrego uma Bíblia, só porque eu tenho uma carteirinha da igreja A, B ou C, porque eu tenho um diploma, não vai adiantar. Eu não posso viver de aparência. Eu tenho que apresentar frutos. Eu tenho que apresentar os meus frutos. Quais são os frutos que eu e você temos apresentado? Se Jesus for procurar em ti um fruto, em mim, será que ele achará? Ou ele vai achar apenas uma aparência? Aparência de crente. Eu canto, eu oro, eu tenho uma Bíblia, eu só tenho uma aparência. Mas o fruto, mesmo que ele busque em nós, lembra que ele falou em João 15? Se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerdes em mim, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então presta atenção que há uma reciprocidade. Jesus falou que nós somos galho, ele é a videira. Ele é a videira. Então o galho por si só não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Então presta muita atenção. Por que Jesus ficou indignado com aquela figueira? As outras que não tinham folha, ele não amaldiçoou as outras. Porque as outras não tinham folha porque realmente não era época de produzir figos. Porém aquela que estava cheia de folhas, ela vivia apenas uma aparência. Engraçado que a pessoa que ele vive uma aparência, ele chama atenção, pode até chamar atenção. Eu posso colocar roupa de pastor, um terno de pastor, uma gravata, um paletó, e eu posso até chamar a sua atenção, mas eu não chamo a atenção de Deus, porque Deus não olha a aparência. A Bíblia diz que Deus falou isso para Samuel. Samuel, o homem olha a aparência, porém eu olho o coração. Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi a rei, quando Samuel chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, o primeiro que ele topa foi o Abinadab, Eliabe, os irmãos de Davi. Eles tinham aparência de rei, eles eram fortes, robustos e boa aparência. E quando ele foi ungir um daqueles meninos, Deus falou bem assim: Samuel, não unge esse aí, porque esse aí eu não escolhi. O homem olha a aparência, porém eu olho o coração. Então Samuel disse assim: Jessé, você não tem nenhum filho mais? Porque nenhum desses teus filhos aqui Deus escolheu. Mas engraçado que Samuel já ia errando. Veja como é que o homem é. Ainda que Samuel era um grande profeta, mas ele ia consagrando o cara errado. Porque o que trouxe a atenção de Samuel foi a aparência do Eliabe. Porém, Jessé falou bem assim: olha, eu tenho um filho mais novo, está lá apacentando as ovelhas. Só que ele não tinha aparência, não tinha porte. E aí Samuel falou: então manda ele vir. E quando ele entrou na casa, Deus disse: esse aí é o meu rei, é o meu servo, pode ungir ele, que era Davi. Então presta muita atenção nessa mensagem. Deus vai procurar fruto em ti. Você é uma árvore. Mateus capítulo 3. João Batista disse: eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir fruto será cortada e lançada fora. O que vai ocupar uma terra inutilmente? Uma videira, uma planta que ela dá fruto, mas não produz? Faz você mesmo uma análise. Você planta na sua casa algo para produzir, mas nunca produz. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí você vai dizer assim: mas por que esse pé de planta, esse pé de café, esse pé de laranja, está ocupando a terra inutilmente? Eu vou cortar e lançar fora, porque não produz nada. Não adianta só ter folhas. Então presta muita atenção. Jesus foi bem claro em João 15, que se as palavras dele estiverem em nós e nós permanecer nele, nós vamos pedir tudo o que nós quisermos e assim será feito. Olha que maravilha! Então nós temos visto ao decorrer dos anos que o Evangelho
Às vezes ele cria uma máscara. As religiões criam uma máscara. E as pessoas aprendem a ser religiosos. As pessoas aprendem a ser preconceituosos com os outros, discriminadores. E eles aprendem a ser. Na verdade, eles se tornam uma figueira cheia de folhas. Eles têm uma grande aparência de crente. Mas quando Jesus vai buscar o fruto mesmo, às vezes Jesus não acaba encontrando. Porque ele não consegue produzir fruto. Ele só cria apenas uma aparência. E a aparência não chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus não para abençoar. Não para abençoar. O que chama a atenção de Deus para abençoar não são as folhas, e sim os frutos. Porque ele foi bem claro. Olha só, João capítulo 15. Todo aquele ramo que produz fruto, o meu Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja, aquela ave que produz fruto vai ter todos os cuidados para que produza mais, porque o cuidado é dobrado. Um pé de café que ele produz muito, o cuidado é dobrado. Vai ter mais esterco, vai ter mais adubo, vai ter mais água, vai ter mais atenção. Mas aquele que não produz nada, absolutamente nada, então ele é jogado, ninguém faz pouco caso dele. Então presta muita atenção em nome de Jesus. Deus está querendo abençoar a tua vida nesta manhã. Essa mensagem é para ser compartilhada com muitas pessoas. Eu creio que um dia Deus, Ele vai quebrando as máscaras dos religiosos, para que eles possam cair as escamas dos olhos, para que eles possam reconhecer que é o fruto deles que chama a atenção de Deus. E não apenas ter uma religião. Religião é uma farsa que a pessoa acaba se escondendo atrás dela. Jesus não tem religião. Tiago capítulo 2, versículo 19. A religião de Deus pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Então, pastores que ouvem essa mensagem, todas as classes que ouvem essa mensagem, Deus vai procurar em você frutos. Deus não quer olhar sua aparência. Deus não quer saber quantos anos você tem de igreja. Deus não quer saber a carteirinha que você tem de membro, de dizimista. Deus quer saber se você está produzindo frutos para Ele. Se realmente você produz fruto digno de arrependimento para Ele. E você sabe o que vai acontecer? Se Ele for buscar e achar fruto em ti, você recebe o cuidado todo especial para que você nunca pare de produzir fruto. Você vai produzir mais e mais e mais e mais e mais. E a bênção do Senhor será sempre na tua vida pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu não tenho poder, quem sou eu, Pai, para persuadir alguém? Mas que o Espírito Santo consiga persuadir essa pessoa. Que ela começa hoje a produzir frutos para o Senhor. E não apenas uma aparência. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. A Tua palavra faz arder o nosso coração. Queremos ter não apenas seguidores, mas queremos ter discípulos de todas as partes, de todas as cidades. Aonde chegar essa mensagem, que pessoas se tornam, meu Deus, discípulos do Senhor. Que eles possam não apenas ter uma aparência. O homem olha a aparência, o homem julga segundo a aparência. Mas Deus vai procurar em nós realmente frutos para Ele. Meu Deus, eu quero apresentar agora o nome de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que o Senhor cura aos que estão enfermos, cansados e sobrecarregados. Senhor, tenha misericórdia.
livra da morte, da espada e do perigo. Senhor, abençoe os projetos financeiros. Dê condições a essa pessoa para terminar o seu projeto, a sua casa, a sua construção. Dê condições, Pai, economicamente. Repreenda o espírito devorador, migrador. Meu Deus, nesta madrugada, que vem a tua bênção sobre a vida de todas as pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos dá sabedoria sempre para ter o entendimento, a mente de Cristo, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais. Mas que esse evangelho seja anunciado, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que têm olhos e não conseguem enxergar. Que têm ouvidos e não conseguem ouvir. Que a tua bondade, que a tua misericórdia nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Que seja assim a bênção do Senhor sobre a tua família, sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que sobre ti o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que creu nessa palavra, você vai orar comigo e vai dizer: eu recebo, eu tomo posse desta palavra na minha vida. Se você quiser deixar o seu amém, aqui nos comentários você pode deixar o seu amém. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficando por aqui. Você que está chegando aqui agora, se inscreva nesse canal, ative o sininho para sempre você estar recebendo uma mensagem. Fique todos na paz e um ótimo dia de trabalho em sua vida, em nome de Jesus.